Eu moro em uma casa à beira de um canal, aqui no litoral com minha família. Não vou dizer exatamente onde, mas é um daqueles lugares em que a gente pode sair de barco de casa e ir direto para o mar. Para chegar ao oceano, levou cerca de 20 minutos navegando pelo canal. Temos uma lancha e 2 jet skis, que são os veículos preferidos meus e da minha irmã. Na casa somos 4. Minha mãe, meu pai, minha irmã e eu. Eu tenho 23 anos e minha irmã, 26. O barco é o orgulho do meu pai, ele que cuida de tudo. Eu e minha irmã ficamos mais com os jet skis, e é neles que saímos sempre que temos tempo. Nossa casa principal é essa do litoral, porque foi aqui que crescemos e temos mais memórias. Moramos em uma comunidade bem tranquila, quase isolada. Às vezes fazemos festas e churrascos no quintal, principalmente porque nossa casa é a última do canal. E de um lado, temos apenas uma pequena área de manguezal, o que nos garante uma boa dose de privacidade. Em dias quentes, minha irmã e eu gostamos de sair com os jet skis. O canal leva a uma baía antes de se abrir para o mar, e quando o mar está agitado, preferimos ficar por lá mesmo. É comum ver barcos ancorados na baía, então nunca estamos realmente sozinhas. Um dia, saímos para dar uma volta de jet ski, e depois de um tempo, decidimos parar no meio da baía para relaxar. Foi quando um barco de tamanho médio se aproximou de nós. Um homem mais velho, por volta dos 50 e poucos anos, estava pilotando o barco com uma cerveja na mão e começou a puxar papo. Ele queria saber sobre nossos jet skis e comentou que também tinha alguns e uma casa grande ali perto. Ele nos convidou para nadar na piscina dele, mas recusamos educadamente, dizendo que precisaríamos voltar logo. Aquele homem tinha uma vibe estranha, e como minha irmã e eu já estávamos acostumadas com situações assim, demos uma resposta vaga sobre onde morávamos e começamos a nos afastar. Quando decidimos que era hora de voltar para casa, seguimos tranquilamente pelo canal. Quando já estávamos perto da nossa casa, notamos um barco atrás de nós. Parecia o mesmo barco do homem que encontramos na baía. Ele estava devagar, como se estivesse nos observando, mas não tínhamos certeza. Continuamos até nossa casa e atracamos os jet skis. Enquanto lavávamos os equipamentos, aquele barco apareceu novamente. O homem se aproximou e começou a conversar com a gente outra vez, elogiando nossa casa e o lugar onde morávamos. Minha irmã, sem rodeios, perguntou por que ele tinha nos seguido até ali, o que era muito estranho. Ele respondeu que morava na área e só queria dar uma olhada no canal, mas era claro que ele estava nos deixando desconfortáveis. Depois disso, ele deu a volta com o barco e foi embora. Ficamos aliviadas, mas também um pouco inquietas com o que tinha acontecido. Mais tarde, naquela mesma noite, nosso cachorro começou a latir freneticamente. Nós duas acordamos assustadas, e quando olhei pela janela do meu quarto, vi uma pessoa grande correndo pelo quintal em direção ao cais. A figura pulou na água e desapareceu na escuridão. Corremos para checar, mas não conseguimos ver mais nada. Não foi difícil ligar os pontos e pensar que era o mesmo homem que nos seguiu de barco. A presença do nosso cachorro provavelmente foi o que evitou que ele tentasse entrar em casa. Contamos para nossos pais e para alguns vizinhos, mas ninguém tinha câmeras nos quintais que pudessem ter registrado alguma coisa. Desde então, sempre que saímos de barco ou jet ski, ficamos mais atentas, sempre desconfiadas com aquele homem e o que ele poderia estar planejando. Eu sempre fui apaixonado por pescaria, desde moleque, e agora, com quase 60 anos, não consigo pensar em outra forma de viver o que me resta. Meus filhos já seguiram suas vidas, e aqui em casa o silêncio predomina. Às vezes, sinto saudade de quando o quintal era barulhento, jogando bola com os meninos, mas essas coisas ficaram no passado. A verdade é que na maioria das vezes, acabo pescando sozinho, como um lobo solitário. E foi assim em um final de semana recente. Moro no interior de Minas Gerais e há mais de 15 anos não saio daqui. Não vejo porquê. Temos alguns dos melhores rios e represas do Brasil, e faço questão de aproveitar. Era abril, o começo da temporada, logo após as chuvas, quando as águas começam a se acalmar e o clima esfria um pouco. Decidi buscar um lugar mais afastado desta vez, então escolhi uma pequena represa escondida em meio às montanhas. Saí de casa ainda de madrugada, antes do sol nascer, para estar na água quando os primeiros raios aparecessem. Cheguei ao local, desci o caiaque do carro e remei para o centro da represa, admirando o espetáculo de cores que o céu pintava.
Senti que estava em paz, naquele momento único em que o mundo parece pertencer só a você. O frio da manhã não me incomodava, já estava acostumado. Preparava meu equipamento, decidido a pegar um tucunaré, quando notei algo estranho do outro lado da represa. No início, achei que fosse outro pescador, mas havia algo de esquisito ali. Peguei meus binóculos, que sempre levo comigo para observar os pássaros, e foquei a visão. Foi quando vi 3 figuras encapuzadas, vestidas de preto, cavando o que parecia ser um buraco na beira da água. Eles pareciam estar desenterrando algo, mas, mesmo com os binóculos, não consegui ver o que era. Depois de cavarem um pouco, começaram a jogar o que tiravam diretamente na represa. Cada objeto fazia um barulho distinto ao tocar a água. Aquilo não me cheirava bem. Um calafrio percorreu minha espinha. Quem eram essas pessoas? E o que estavam fazendo? Me senti vulnerável, sozinho naquele lugar afastado. Para meu alívio, eles terminaram o que faziam e desapareceram por entre as árvores sem me notarem. Pensei em deixar isso para lá, seguir com meu dia, mas não consegui ignorar o que tinha acabado de presenciar. Esperei alguns minutos e, quando tive certeza de que estavam longe, remei devagar até o ponto onde eles haviam jogado as coisas. Só que dessa vez, minha pescaria seria diferente. Não estava mais atrás de tucunarés ou tilápias. Fiquei 1 hora ali, lançando a linha sem sucesso. Tentei de tudo, mas nada aparecia. Então, me lembrei do meu sonar de profundidade, que estava guardado no porta-malas do carro. Determinado, voltei até a margem, peguei o equipamento e voltei ao mesmo ponto. Comecei a varrer o fundo da represa, sentindo cada detalhe, até que, depois de alguns minutos, senti algo diferente. Era metálico. Fiz uma marca mental do local e troquei o anzol por um maior, mais resistente. Deixei a linha descer devagar, meu dedo indicador sentindo cada movimento da correnteza, como sempre fiz em décadas de pescaria. Senti uma leve resistência e soube que tinha enganchado em algo. Recolhi a linha com cuidado, tentando manter o que estava preso. Quando finalmente tirei o objeto da água, minhas mãos tremiam. No anzol estava uma pistola, suja de lodo, provavelmente uma arma jogada pelos homens encapuzados. Nesse momento, meu coração acelerou. Guardei a arma no caiaque, sem tocar nela, e remei de volta à margem o mais rápido que pude. Assim que cheguei em terra firme, liguei para a polícia. Eles vieram, iniciaram uma investigação e encontraram mais objetos no fundo da represa. Fiquei por ali, observando enquanto recolhiam tudo. Encontraram um molho de chaves, umas moedas estrangeiras antigas e, o mais sinistro de tudo, um medalhão velho, com as fotos totalmente apagadas pela água. Os policiais disseram que me avisariam se essas pistas levassem a algum crime, mas nunca me ligaram. No entanto, não demorou muito para o estranho acontecer de novo. Uma noite, ouvi vozes no meu quintal. Não faziam questão de se esconder. Diziam algo como: "É aquele carro, eu tenho certeza." Vi sombras de pessoas rondando minha casa. Não bateram na porta, nem chamaram, mas fiquei atento aos passos, que depois de algum tempo se afastaram. Não tenho certeza se eram as mesmas pessoas da represa, mas desde então, qualquer vez que saio de casa, fico com aquela sensação estranha de que estou sendo observado. Relatei tudo à polícia mais uma vez, mas como antes, nada aconteceu. O mistério continua. Por que aquelas coisas estavam enterradas? Por que voltaram para desenterrar e jogar na represa? Será que perceberam que seria mais fácil serem encontrados se deixassem no solo? Ou será que aquelas coisas estavam enterradas ali há muito tempo e por algum motivo resolveram desenterrar agora? Não sei, mas posso garantir que essa foi a experiência mais bizarra que já tive em toda a minha vida de pescador. Ao longo da minha vida, sempre passei por fases em que me envolvia intensamente com diferentes hobbies. Eu escolhia algo que despertava meu interesse, ficava obcecado por um tempo e depois seguia em frente para algo novo. Durante o verão de 2022, a pesca era a minha nova obsessão. Tenho uma casa de praia no litoral de São Paulo, que minha família possui há décadas, situada em uma área com um canal onde mantemos um pequeno barco de pesca. Meus amigos e eu íamos frequentemente para lá pescar e relaxar. No entanto, foi em outubro, após o fim do verão, que meus 2 amigos, João e Rodrigo, sugeriram passar um final de semana na casa de praia para tentar pegar alguns robalos, que costumam ser abundantes nessa época do ano. João,
Um pescador experiente foi a principal influência para que eu mergulhasse nesse hobby. Infelizmente, durante aquele período, nosso barco estava fora da água para manutenção, então nossa única opção seria pescar na praia ou em alguns pieres por perto. Isso não era um problema, já que João tinha todo o equipamento necessário. Nos reunimos em uma sexta-feira à tarde e eu dirigi até lá com eles. Quando chegamos, pescamos durante o dia em diferentes pieres ao longo do canal. À medida que a noite chegava, apenas João havia pego um peixe, um robalo pequeno. Frustrados com a nossa falta de sorte, decidimos que pescar à noite, na praia, poderia trazer resultados melhores. Então o João sugeriu um ponto de pesca mais afastado, numa praia deserta a cerca de 20 minutos de carro. Pegamos a estrada, que passava por uma área de mata fechada dos dois lados, até que chegamos a um pequeno estacionamento de terra batida, cercado de árvores. João nos disse para levarmos tudo de uma vez, porque o local era distante e não seria seguro voltar ao carro de madrugada. Estávamos determinados a pescar até o nascer do sol, então nos equipamos para a longa espera. Caminhamos por cerca de 5 minutos por uma trilha que se abria em uma praia imensa, praticamente deserta. Montamos nosso pequeno acampamento, cadeiras de praia, uma caixa de som e 2 coolers, um para os peixes e outro com bebidas e alguns petiscos. João trouxe varas grandes, próprias para pesca na praia, e suportes para fixá-las na areia. Ele também trouxe sininhos que se prendiam às pontas das varas, para nos avisar quando houvesse movimento. Lançamos as linhas, abrimos algumas latinhas de cerveja e ficamos esperando. Dentro de 2 horas, cada um de nós já havia pescado algo de bom tamanho, o que melhorou o clima. A música tocava alto, estávamos rindo e nos divertindo, certos de que estávamos sozinhos naquela imensa praia. No meio da nossa conversa, Rodrigo parou de falar de repente, abaixou o volume da música e olhou em direção à mata. Ele perguntou se tínhamos ouvido algo. Eu disse que não ouvi nada, mas ele insistiu que tinha ouvido alguém gritar, "Ei!" ou algo parecido. No começo, achamos que ele estava brincando ou apenas ouvindo coisas, afinal, era improvável que houvesse alguém por ali, tão tarde da noite. Mesmo assim, ficamos mais alertas. Alguns minutos depois, enquanto preparava meu anzol, percebi algo se movendo à distância na praia. Era uma silhueta humana, se aproximando lentamente. Ficamos em silêncio e eu desliguei a música. À medida que a pessoa se aproximava, conseguimos ver que era um homem, provavelmente na faixa dos 40 ou 50 anos, com uma jaqueta escura e um boné. Ele caminhava de maneira estranha, e quando chegou perto, notamos sua expressão, que nos causou um certo desconforto. Meio sem jeito, dissemos "boa noite". Ele nos olhou fixamente por alguns segundos e perguntou, com uma voz baixa e rouca, "O que vocês estão fazendo aqui?" Era óbvio que estávamos pescando, mas João respondeu calmamente que estávamos ali para pescar. O homem deu um leve aceno de cabeça, soltou um grunhido e ficou parado, observando nossas varas e o mar. Nós nos entreolhamos, pensando que ele poderia tentar nos roubar, mas sabíamos que, em 3, podíamos lidar com ele, se necessário. De repente, o sininho de uma das varas tocou, indicando que um peixe havia mordido a isca. Fui até a vara e puxei um robalo pequeno. Quando voltei, o homem já estava se afastando, caminhando de volta pela praia até desaparecer na escuridão. Ficamos ali, em silêncio, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mantivemos a música desligada e, embora estivéssemos mais tranquilos, ainda estávamos atentos. Em determinado momento, enquanto olhava para o horizonte, ouvi um som distante que me fez gelar. Era o alarme do meu carro. Como era o único carro no estacionamento, soube imediatamente que havia algo errado. Sem pensar 2 vezes, corremos de volta pela trilha em direção ao carro, deixando tudo para trás. Quando chegamos, encontrei meus pneus furados e a janela do motorista quebrada. Meu coração disparou. Peguei o telefone e liguei para a polícia, explicando a situação. A operadora perguntou se eu tinha visto quem poderia ter feito aquilo, e eu contei sobre o homem estranho que havia nos abordado mais cedo. Foi então que ouvimos passos vindos da mata ao nosso redor. Imediatamente, corremos para a estrada e nos escondemos entre as árvores, enquanto eu contava tudo à operadora. Ela nos orientou a ficar escondidos e em silêncio. Poucos minutos depois, 2 carros de polícia chegaram com as sirenes ligadas. Saímos de nosso esconderijo e voltamos ao carro,
onde os policiais já estavam inspecionando a área. Constatamos que várias coisas haviam sido roubadas, incluindo minha carteira e o restante dos equipamentos de pesca de João. Os policiais encontraram uma faca grande, próxima ao carro, e a levaram como evidência. Contamos a história inteira, e os oficiais nos disseram que agimos certo ao correr e nos esconder, pois era bem provável que o homem tivesse más intenções. Aquelas palavras me fizeram valorizar ainda mais minha vida. Os policiais nos ajudaram a recolher o que restava de nossas coisas e nos deram uma carona de volta para a casa de praia. Passamos o restante da noite refletindo sobre o que havia acontecido. No dia seguinte, conseguimos uma carona para voltar para a cidade. Até hoje, essa foi, de longe, a experiência mais assustadora que já vivi. O que deveria ter sido uma simples pescaria se transformou em um pesadelo que me custou centenas de reais em prejuízos. Desde então, não voltei a pescar e deixei o hobby para trás.